Imagine que você está diante de um mar de desafios, sem saída à vista. Você quer agir, quer se defender, mas sente que não há o que fazer. Foi exatamente assim que os israelitas se sentiram diante do Mar Vermelho. Mas Deus tinha um plano. E hoje, Ele tem um plano para você também. Como? É isso que vamos descobrir agora. Você já se sentiu pressionado a reagir diante de uma situação difícil? Já quis responder no calor do momento, defender-se, ou até mesmo discutir para provar seu ponto de vista? E se eu lhe dissesse que, muitas vezes, o silêncio é a sua maior arma e que Deus luta por você enquanto você escolhe confiar? Como seria entregar suas batalhas nas mãos do Senhor e experimentar a paz em meio ao caos? Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores segredos espirituais da Bíblia, o poder do silêncio diante das adversidades. Você descobrirá como Deus age em sua vida quando você escolhe confiar, descansar e permitir que Ele entre na batalha por você. Fique comigo até o final deste vídeo, pois essa mensagem pode transformar a sua maneira de enfrentar os desafios da vida. O princípio bíblico do silêncio e confiança. A Bíblia nos ensina que há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta verbal. Em Êxodo 14:14, lemos: "O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." Esse versículo foi dito a Moisés quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, cercados pelo exército egípcio. O desespero tomou conta do povo. Eles viam de um lado as águas intransponíveis, e do outro, a poeira dos cavalos egípcios que se aproximavam rapidamente. O medo se espalhou entre eles, e muitos começaram a reclamar, a duvidar, a questionar se não teria sido melhor permanecer na escravidão do Egito. Mas, em meio ao caos, Moisés não cedeu à ansiedade do povo. Ele confiava na promessa de Deus. O Senhor não os havia libertado para morrerem no deserto. E então, veio a instrução divina: acalmem-se. Eu lutarei por vocês. Imagine a dificuldade de apenas esperar quando tudo ao redor aponta para a derrota. No entanto, foi exatamente esse silêncio e essa confiança que abriram caminho para o milagre. O mar se abriu, e os israelitas atravessaram a seco, enquanto seus inimigos foram completamente destruídos. Essa passagem nos ensina uma verdade essencial. Quando paramos de lutar com nossas próprias forças e entregamos tudo a Deus, damos a Ele a liberdade para agir de maneira sobrenatural. O silêncio, nesse contexto, não significa inatividade, mas sim um estado de confiança absoluta. É a certeza de que Deus já tem a solução, mesmo quando não conseguimos vê-la. Muitas vezes, nosso instinto é reagir, gritar, buscar soluções desesperadas, mas o verdadeiro poder está em reconhecer que Deus está no controle e que Ele age no seu tempo perfeito. Jesus, o maior exemplo de força no silêncio. Imagine estar diante de uma multidão sedenta por condenação. Você sabe que é inocente, que cada acusação contra você é falsa, mas, ainda assim, escolhe não se defender. A pressão é imensa, as vozes se levantam em ódio, e todos esperam por uma reação sua. Mas, em vez de rebater, você permanece em silêncio. Parece fraqueza? Na verdade, é o maior ato de força e confiança em Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez. Diante de Pilatos, Jesus, o Filho de Deus, poderia ter apresentado argumentos irrefutáveis para provar sua inocência. Poderia ter chamado legiões de anjos para livrá-lo. Mas ele sabia que sua missão não dependia da validação humana, mas sim da vontade do Pai. Em Mateus 27:12-14, lemos que, mesmo sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, ele nada respondeu. Pilatos ficou impressionado com esse silêncio, pois estava acostumado a ver prisioneiros clamando por suas vidas. Mas Jesus confiava plenamente que Deus estava no controle de tudo. Quantas vezes nos sentimos tentados a nos defender, a rebater críticas injustas, a provar que estamos certos? Nossa natureza quer reagir, quer lutar com palavras e argumentos. Mas Cristo nos ensina que o verdadeiro poder está em confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Seu silêncio não era passividade, mas um testemunho de sua total rendição ao plano divino. Ele nos mostra que nem todas as batalhas precisam ser travadas com palavras, pois Deus é quem nos justifica no tempo certo. Se até Jesus, sendo perfeito, escolheu confiar no Pai em vez de responder às provocações, quanto mais nós devemos aprender essa lição. Às vezes, o silêncio é a maior prova de força e fé que podemos demonstrar. O silêncio que confunde o inimigo.
O que aconteceria se, ao invés de lutar contra seus problemas, você começasse a louvar a Deus? Parece loucura? Mas foi exatamente isso que Josafá fez. Quando um grande exército veio contra ele, ele não entrou em pânico. Em vez de recorrer às armas, ele recorreu à adoração. Em 2 Crônicas 20:15, Deus disse a Josafá: "Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus." E o que fez o rei? Organizou um coral para cantar louvores a Deus, colocando os adoradores na linha de frente. Enquanto eles louvavam, Deus criou confusão entre os inimigos, e eles se destruíram entre si. Às vezes, o inimigo espera que reajamos com desespero, raiva ou medo. Ele quer nos tirar do controle, nos fazer perder a fé, agir impulsivamente. Mas quando escolhemos o silêncio, a oração e o louvor, estamos declarando que confiamos em Deus, e isso desarma completamente o mal. Não há nada mais poderoso do que confiar que Deus está no comando e que Ele lutará por nós. O silêncio aliado à fé não é inação, mas sim um posicionamento estratégico na batalha espiritual. Quando deixamos Deus agir, os planos do inimigo se desmoronam, porque ele não pode contra um coração que confia plenamente no Senhor. O silêncio que gera sabedoria. Provérbios 17, 27 e 28 nos ensina que quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Esse versículo nos revela uma grande verdade: a sabedoria se manifesta no silêncio. Quantas vezes já falamos algo no impulso e depois nos arrependemos? Palavras ditas no calor do momento podem ferir, criar divisões e até mesmo gerar consequências irreversíveis. Ser sábio não significa ter todas as respostas, mas saber quando falar e quando se calar. No mundo de hoje, onde todos querem ter a última palavra, a habilidade de ouvir e refletir antes de responder se tornou uma virtude rara. O silêncio nos dá a oportunidade de buscar a orientação de Deus antes de agir. Ele nos protege de decisões impensadas e nos dá clareza para discernir o que realmente importa. Quando escolhemos o silêncio, damos espaço para que Deus trabalhe em nosso favor. Muitas vezes, Ele resolve situações de maneira que nunca imaginaríamos. Ao invés de entrar em discussões inúteis ou reagir emocionalmente, devemos aprender a confiar que Deus é o nosso defensor. Ele é quem justifica, exalta e honra aqueles que escolhem a sabedoria do silêncio. Como praticar o silêncio e confiar em Deus? Agora que entendemos o poder do silêncio, como podemos aplicá-lo em nossa vida diária? Ore em vez de discutir. Quando sentir vontade de revidar, pare e ore. Peça a Deus sabedoria e discernimento. Pratique o autocontrole, nem tudo precisa de resposta imediata. Às vezes, o melhor é esperar e permitir que Deus revele a verdade no tempo certo. Deixe Deus agir, não tente resolver tudo com suas próprias mãos. Confie que Deus está no controle e que Ele fará justiça no momento certo. Encha sua mente com a palavra. Quanto mais você medita na Bíblia, mais fácil será praticar o silêncio e confiar no Senhor. Diante das lutas da vida, aprenda a se aquietar e deixar Deus lutar por você. Seu silêncio não é fraqueza, mas uma demonstração de fé e confiança. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para os israelitas, confundiu os inimigos de Josafá e honrou o silêncio de Jesus, Ele também intervirá na sua vida quando você decidir entregar suas batalhas a Ele. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Juntos, vamos fortalecer nossa fé e aprender a confiar mais em Deus. Agora eu te pergunto, qual situação você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.